Olá amigos, professor Anderson Dionísio aqui falando com vocês, ok? Então, nós produzimos aí esse compacto que corresponde exatamente ao quê? Corresponde exatamente aos conteúdos referentes da primeira aula Magistério Sábado Seduc, ok? E, obviamente, vamos compactar, mas com todo o conteúdo completo para que fique para você aí muito bacana, legal? Pois bem, falamos sábado exatamente, inicialmente, sobre dois assuntos importantes. Primeiro assunto é o assunto aprendizagem. E o segundo assunto importante que nós também falamos é o assunto avaliação. Pois bem, meus amigos, em relação ao assunto aprendizagem, nós temos que entender o seguinte, como nós falamos na aula passada, né? A educação, os pensadores da educação, eles basicamente bebem a cachaça do mesmo alambique. Todos vão falar a mesma coisa, tá? Dificilmente um vai contradizer o outro, né, em relação ao pensamento contemporâneo. E hoje, né, o que se discute, o que se afirma e praticamente é consensual em relação à aprendizagem é a relação da aprendizagem significativa. David Ausubel, né? Aprendizagem significativa. O que vem a ser aprendizagem significativa, meus amigos? É toda aquela que estabelece conexão, atenção, meus amigos, é toda aquela que estabelece, palavra-chave, ó, conexão entre o saber formal e a realidade do aluno. Entre o saber formal e os conhecimentos prévios dos alunos. O que vem a ser conhecimento prévio, Anderson? Conhecimentos prévios são aqueles que correspondem à bagagem do aluno. São aqueles que é o chamado feedback do aluno. São aqueles que remetem à historicidade do aluno, a características particulares dos alunos, a um conhecimento que ele tem empírico, um conhecimento de observação, ok? Um conhecimento que ele traz com ele. Entendemos que, diferente do pensamento que tínhamos no passado, os alunos não são tábulas rasas, eles não são vazios que, consequentemente, têm que ser preenchidos pelo professor, ok? Então, característica que você observa em relação a esse ponto, legal? Tranquilo? Por conta disso, por conta exatamente disso, nós temos o quê? A necessidade de entender e respeitar os conhecimentos prévios que os alunos têm. E, consequentemente, a aprendizagem significativa, ela se constrói sobre esses conhecimentos prévios, criando um elo de conexão entre esse saber, né, que é um saber informal, beleza? E o saber formal. E, consequentemente, atingindo aí a relação de aprendizagem significativa, que é o que se contrapõe, ou seja, o que vai contrário à relação da aprendizagem mecânica. O que corresponde, meus amigos, à aprendizagem mecânica? É aquela que muitos de nós tivemos no colégio, é aquela sob o ponto de vista tradicional, é aquela que corresponde basicamente ao quê? Corresponde basicamente à aprendizagem por meio de repetição, por meio de memorização, por meio de leitura, arguição, perfeito? Característica que você tem, consequentemente, em cima de uma relação mecânica. Toda aquela relação em que, na verdade, não houve um aprendizado verdadeiro. Não é? A aprendizagem verdadeira é aquela que tem significado para você. É aquela máxima, né? Todos nós
pensamos da seguinte forma também. Poxa, eu aprendi aquilo só para passar naquela determinada prova. Na época que eu tinha a sua idade, eu aprendi aquilo. Hoje eu não lembro mais. Por quê? Porque eu não uso isso. Então, consequentemente, isso são argumentos de todos aqueles que tiveram uma aprendizagem mecânica e não significativa. Beleza? Porque a relação significativa, como o próprio nome já sugere, é toda aquela que remete ao quê? A uma aprendizagem permanente. Aquela que você encontra significado, significância, né? Simbolismo em relação àquele assunto, aquela questão que está sendo colocada lá, brilhantemente. Beleza? Tranquilo? Ok? Bom, outro assunto que nós também estamos abordando, né, nessa gravação, nessa importante gravação que está aqui para vocês, que servem para que vocês revejam os conceitos que nós falamos e vamos falar sempre, porque cai em prova, né? É a relação das chamadas competências de aprendizagem. Ora, nós temos praticamente 4 competências de aprendizagem. E são as competências dos conteúdos factuais, correto? Temos os conteúdos procedimentais, temos os conteúdos atitudinais e temos os conteúdos conceituais. Você recebeu o material teórico, o meu livreto, que tem tudo isso para você, beleza? Tem tudo isso de uma forma, de uma outra mídia, né? De uma mídia impressa, de forma que você embase mais ainda o seu conteúdo, né? Vamos começar pelos mais fáceis. Factual. Factual corresponde ao quê? É um fato. E o que é um fato? Fato nada mais é do que uma verdade. E como toda verdade, meus amigos, verdade é incontestável. Beleza? Então, o que seria um conteúdo factual? É todo conteúdo que não é questionável, pela sua natureza. Exemplo, conteúdos lógicos, como matemática. A gente não pode discutir o fato de 1 mais 1 ser igual a 2. Não tem como você abrir um debate em relação a isso. Ok? Por quê? Porque é um fato. O mesmo remetem a conteúdos como, por exemplo, muitos conteúdos também de história, geografia, factuais, né? Exemplo, capital do Brasil, Brasília. Isso é um fato. Isso é um consenso. Perfeito? E, como minha avó dizia, meus amigos, contra fatos não há argumentos. Então, obviamente, conteúdos factuais você não aprende por meio de debate. Você não aprende por meio de discussão. Você aprende por meio de memorização. Então são conteúdos que devem sim serem memorizados, ok? Todos aqueles conteúdos que vão remeter ao pensamento, à ideia de serem o quê? Memorizados. Portanto, o conteúdo factual, meus amigos, é aquele conteúdo que você tem por meio de quê? De um estudo individualizado e um estudo baseado na memorização, ok? Beleza? Tranquilo? Show de bola! Delicinha, meus amigos! Vamos passar nessa prova, amém? Isso aí. Enfim, já os conteúdos procedimentais, o próprio nome já sugere, são aqueles conteúdos que você tem o quê? Você tem por meio
de procedimentos. E o que vem a ser procedimentos? Procedimentos é a relação feita em cima de etapas. Etapas. Então, fases, etapas, estágios, ok? Exemplo, conteúdos ligados à mecânica. Do simples trocar de um pneu furado do seu carro, até uma mecânica automotiva mais complexa. Você tem procedimentos que têm que ser seguidos, né? Procedimentos que são seguidos por etapas. Portanto, o conteúdo procedimental é todo aquele conteúdo que parte de uma sequência lógica, parte de uma ordem e parte de uma relação feita por etapas, ok? Característica fundamental desse tipo de competência, né? Que é a relação do conteúdo procedimental. Legal? Tranquilo? Então, por exemplo, vamos imaginar procedimento cirúrgico. Você ou alguém que você conhece que passou por alguma operação. Então você há de concordar comigo que é tudo feito por meio de manuais, tudo feito por meio de sequência, né? De preferência você tem que dar anestesia antes para o paciente não sentir dor antes de você operar e não inverter a ordem. Por quê? Porque essa sequência, os conteúdos procedimentais, eles apresentam rigor. Rigor em relação ao quê? A ordem, a sequência. Beleza? Lembra muito relações de fábrica, lembra muito as relações tecnicistas, lembra muito a relação de técnica. Ponto. Bacana? Legal? Show de bola, maneiro. E claro, conteúdo factual você aprende por meio de manuais, por meio de prática. Repetição em cima da prática. Ou seja, manuais, modelos, são exemplos de aprendizagem em relação a esse tipo de conteúdo. Já os conteúdos atitudinais e conceituais, esses geram uma certa confusão na hora de fazer a prova. Por que gera uma certa confusão na hora de realizar as questões? Porque a forma de aprendizado entre os dois é a mesma. Da mesma forma que o conteúdo atitudinal e conceitual, você tem o quê? Você tem aprendizado por meio da vivência, por meio da reflexão, por meio do debate, por meio do diálogo, por meio, enfim, da resenha. Ora, Anderson, então como eu vou matar a diferença de um para outro? É você compreender o que é um e, obviamente, compreender o que é outro. O que vem a ser um conteúdo atitudinal? Vem de uma atitude, ok? E o que vem a ser uma atitude? Atitude, meus queridos, atitude, meus amados, seria o quê? Seria uma ação. Atitude é uma conduta. Então toda a relação ética, toda uma relação ética corresponde a uma relação de conduta, de atitude, de ação. Então, por que você aprende esse conteúdo por meio de vivência, reflexão, diálogo, debate, entre outros? Faz uma autorreflexão, vamos lá. Será que a atitude que você toma hoje é a mesma atitude que você tomou no passado, na sua adolescência, na sua juventude? Claro que não. Por quê? Mudou em razão da sua vivência, né? A sua maturidade, a sua reflexão. Um debate, um amigo que bateu um papo com você e mostrou para você que você tinha uma relação, um ponto diferente do que você pensava a respeito daquele assunto, ok? Enfim, então são características que remetem
a esse ponto. Então, gente, o que é importante sabermos? Que a atitude, conteúdo atitudinal, nós temos a partir do quê? De uma ação, de um comportamento, de uma ética, de uma conduta. Ok? Beleza? Tranquilo? Diferente de conteúdos conceituais, que ali também você aprende por meio de quê? Reflexão, vivência. Mas o que vem a ser o conteúdo conceitual? O conteúdo conceitual corresponde ao quê? A uma ideia, a um pensamento, a uma teoria. Então todo conteúdo teórico, todo conteúdo que parte de um pensamento, todo conteúdo que parte de uma ideia é um conteúdo conceitual. Então, meus amigos, você é a favor da legalização da maconha? Você é a favor do aborto? Você é contrário ou a favor do casamento homoafetivo? Isso é uma relação sua, de uma ideia, de uma teoria. E você tem esse pensamento, você tem esse conceito. E consequentemente, você embasa esse conceito, né, da forma que sustenta ele, que sustente ele. Ok? Mas isso é o quê? É um conceito, é uma ideia. Claro que isso pode ser alterado com o tempo. Com certeza, os conceitos que você tinha na juventude não são os mesmos conceitos que você tem hoje. Os pensamentos que você tinha na juventude não são os pensamentos que você tem hoje. Consequentemente, isso remete ao quê? A essa relação do conteúdo conceitual. Legal? Então esses compactos que eu estou enviando para vocês pelo grupo, para que vocês assistam quantas vezes quiserem, tá? São compactos bem objetivos para não ficar chatos, portanto eu pretendo não passá-los de 20 minutos e vamos falar de outros assuntos em outro compacto que já vai em sequência, ok? Forte abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau.